Diz pra mim, dá pra ganhar massa muscular depois dos 40 anos? Então, ontem algumas pessoas me perguntaram isso aqui no direct do Musculação Online e eu fiquei muito triste porque falei assim, como assim dá pra ganhar massa muscular depois dos 40 anos? Porque meu professor da academia falou que não dá e por isso que eu treino e não tenho resultado. Gente, isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira, tá bom? E eu resolvi fazer essa live aqui hoje para explicar os mecanismos de hipertrofia que a gente tem antes dos 40 e os mecanismos de hipertrofia que a gente vai ter depois dos 40, que é justamente a estratégia que a gente usa no nosso programa Musicoqualidade. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode mostrar? Que sim, você consegue ganhar massa muscular depois dos 40, que eu tenho uma aluna de 49 e uma aluna de 23. A diferença é que a Andréia não ganhou na mesma velocidade que a Vitória, mas as duas ganharam massa muscular, beleza? Então, assim, dá para ganhar? Dá para ganhar e eu vou trazer mais alguns exemplos de alunas mais velhas. Você só não ganha na mesma velocidade. Então, antes de falar de como ganhar massa muscular depois dos 40, vamos imaginar um pouquinho o que acontece no nosso músculo, né? Quando a gente está em repouso, o músculo está relaxado, ele está alongado. Quando você vai para a musculação, você contrai o músculo. Então, contraindo o músculo, você gera microlesões, tá bom? Olha que bonitinho aqui como é que o músculo fica. Ó. Aqui ele do lado esquerdo antes do treino e do lado direito com algumas lesõezinhas. Então, vamos imaginar que você está fazendo força, isso gera microlesões. Então é como se fosse uma pequena reforma. Você está reformando a sua casa, tá? Está fazendo uma pequena reforma. E para fazer essa reforma, o que você precisa? Depois que para fazer a reforma você precisa de pedreiros para reconstruir. Só que antes dos pedreiros, você precisa de alguém que gerencie os pedreiros. E quem faz esse gerenciamento dos pedreiros são os hormônios. Quando a gente tem menos de 40 anos, você tem o hormônio chamado GH, você tem insulina e você tem os hormônios sexuais. Então, recapitulando, você vai treinar, tá? Você estimula o músculo, aquele músculo tem pequenas lesõezinhas, tá bom? E essas pequenas lesões têm que ser reparadas. Para reparar isso, você tem que atrair os hormônios para que isso seja feito. Quando você tem 20 anos, seus hormônios estão a 1.000.000%. Quando você chega nos 40, já está caindo. Quando você chega nos 60, já está bem baixo. Então você já não tem mais GH, os hormônios sexuais também já foi para o ralo. Mas você ainda tem a insulina e você ainda tem o MGF. Então vamos entender o que acontece depois do treino. Então você treinou, você quer hipertrofia, você começou a sua obra. Nessa obra tem um fiscal, que é uma interleucina. O fiscal fala para o hormônio, precisa arrumar lá, tá tudo quebrado. O hormônio fala, não, beleza. O hormônio vai até quem? O engenheiro, que é quem faz o projeto. Fala, engenheiro, seguinte, tá quebrado lá, precisa arrumar assim. Tá bom. O engenheiro faz lá o projetinho bonitinho, chama o RNA, que é o mestre de obras, que vai chamar o pedreiro, que é o ribossomo, e linha na pipa. Então, essa é a história da hipertrofia. Quem que é o modulador do processo? Quem que cai com a idade? A desgraça do hormônio. Por quê? Porque quando você tem 20 anos, os seus hormônios estão aqui em cima. Quando você chega nos 40, eles já estão no meio. Quando você chega nos 60, eles estão aqui embaixo. E aí, essa via aqui, essa via aqui fica afetada. Porque se para construir proteína você precisa de sinalização hormonal e precisa de comida, você perde um dos estímulos. Tá, professor, então quer dizer que eu não vou conseguir ganhar massa muscular? Vai, mas eu ainda vou cavar um pouco mais fundo para mostrar a dificuldade, tá bom? A dificuldade do ganho de massa muscular depois dos 40 anos. Gente, naturalmente, o corpo é feito para perder massa muscular. Então, depois dos 30 anos, você começa a perder mais ou menos 3 quilos por década, se você não fizer nada. Se você for sedentário, você vai desintegrando, basicamente, né? Você vai ficando flácido.
Como é que eu reverto isso, professor? Com um treino correto para quem tem mais de 40 anos. Por quê? Porque lembra, você não tem mais os seus hormônios. Se você não tem mais os seus hormônios, o que acaba acontecendo? Se você usar o treino da menininha da academia, você ainda corre o risco de aumentar ainda mais a perda de massa magra. Porque você não tem o hormônio para recuperar. Você precisa de estímulos específicos para fazer o quê? Para aumentar o MGF. Porque assim, ó, prof, mas eu perco massa muscular? Por quê? Você perde massa muscular porque com o envelhecimento a gente passa por duas situações. Uma, a resistência anabólica. Ou seja, o corpo começa a absorver menos aminoácidos, então menos aminoácido que vem da proteína, o que afeta a construção muscular. Vamos imaginar a seguinte situação, você está numa obra. Para subir a obra você precisa de tijolo. Qual que é o tijolo no nosso corpo? A proteína. Você não está absorvendo essa proteína. Então o primeiro problema é que você não absorve a proteína. Segundo problema, com a idade aumenta a miostatina, a maledeta da miostatina, tá? Essa miostatina ela é tipo um vândalo. Então o corpo está construindo massa muscular de um lado, a miostatina está destruindo do outro. Quando você tem os seus hormônios altos, é como se fosse um pai, entendeu? Fala assim, ó, miostatina, fica na sua aí, meu, não enche o saco. Mas quando você não tem os hormônios, a miostatina vira um adulto, então você está construindo daqui, a miostatina está destruindo daqui. Ou seja, a miostatina é o Detona Ralph, ela só quer quebrar. Então desse lado tem aquele pedreirinho construindo, mas do lado da miostatina ela está destruindo. Então, por isso que a gente perde a massa muscular mais rápido depois dos 40 anos. Porque você não tem os hormônios que suprimem, que mandam a miostatina ficar quieto. Poxa, professor, você só deu uma notícia. Quer dizer que eu não tenho o que fazer? Quer dizer que eu fiquei velho, vou morrer mole? Não, é claro que você não vai morrer mole. Se eu acabei de falar que dá para ganhar massa muscular, para fazer isso, qual é o mecanismo? O mecanismo é aumentar o MGF. Porque eu não falei que o corpo tem 3 hormônios? Tem o GH, tem o IGF-1 e tem os sexuais, né, que são 4, mas são hormônios que vêm da mesma glândula. Como você perdeu 2 dos 4, o corpo tem uma reserva. Ele tem um hormônio que é produzido dentro do próprio músculo, que é o MGF, que é o fator mecânico de crescimento. Ele nada mais é que um análogo do IGF-1. Ele é um hormônio parecido com o IGF-1, que está aqui no meio. Só que esse IGF-1 vem da insulina, tá? E o MGF está dentro do próprio músculo. Ele depende de estímulos específicos. O treino tem que ser feito da forma correta. Ou seja, quando você faz o treino da forma correta, você consegue ganhar massa muscular. Porque a Claudinha tem 51 e a Lucimar tem 62. Então o problema não é a idade. O problema não é a idade. O problema é a falta de estímulo. E eu vou mostrar aqui, ó, esse é um estudo bem legal, que ele mostra ganho de massa muscular com o treino tabajado, o treino tradicional, e com o treino com estímulo correto para subir o MGF. A diferença é brutal, gente, em um ano de treino. Olha que legal, como vai... Se aí é a pegada, o aluno começa sedentário, ele começa a treinar, ele começa a ter algum ganho. Só que ele dá uma empacada ali, ó, em um ano de treino. E o cara que está usando o estímulo certo, olha do meio do ano para frente, o corpo dá uma espichada. Então, a pegada aqui é treinos que estimulem, mas que facilitem a recuperação. Porque vamos imaginar esse treino aqui, eu trouxe um treino padrão de academia, tá? Nesse treino tem 20 séries para quadríceps. A questão é que na hora do treino é como se você estivesse destruindo o músculo. No treino não está fazendo aquelas fissurinhas, eu tenho que recuperar aquele músculo. Só que, será que uma aluna, eu tenho para recuperar, certo? Eu tenho 72 horas para recuperar. Será que a aluna de 47 anos, com menos de 50% do hormônio, vai recuperar na mesma velocidade que a aluna de 23? Porque o que o hormônio funciona? Ele funciona como um fermento. Então você macera a massa do pão, vai lá e bota o pão para descansar. O hormônio vem e faz esse pão crescer. Só que a aluna de 47 só tem metade dos hormônios. Ou seja, não dá para macerar o pão por tanto tempo.
Isso é o volume de treino. Então, em vez de usar 5 exercícios para quadríceps, usa 3. Em vez de usar 4 séries, usa 3. O volume de treino ia cair de 20 para 9. As cargas iam estar altíssimas. A aluna vai ganhar massa muscular. Só que você permite que ela recupere até a próxima sessão de treino. E a galera que tem 20 anos vai aguentar usar 5 exercícios com 4 séries. Porque os hormônios estão aqui em cima. A gente não, a gente já passou dos 40. Entendeu? Então a pegada aqui não é que passou dos 40 vai treinar levinho. Passou dos 40 vai treinar com menos volume. Porque com menos volume você mantém e aumenta a massa muscular. E é aqui que é o pulo do gato. Mas que a galera na academia, talvez por falta de conhecimento científico, não sabe. Outro dia eu perguntei lá numa academia onde eu treino, professor, o que você acha do aumento da secreção, aumento da produção do MGF? Ele falou assim, compra um de MGF. Então esse que é o grande problema, a falta de conhecimento científico da galera. Por quê? Porque se você, vou dar alguns exemplos de estímulo aqui, ó. Essa é uma forma de aumentar o estímulo através da carga, tá? Você faz uma pirâmide, 10, 8, 6, ou 12, 10, 8. Na última série você vai botar no talo. 8 repetições, você vai estimular a fibra 2B. O MGF vai subir. O MGF subindo vai hipertrofiar mais as fibras 2B. Tá? Então imagina que você tem um jardim. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Porque ninguém pensa dessa forma na academia. Você tem um jardim com 3 flores. A fibra 2B, a fibra 2A e a fibra tipo 1. A fibra 2B representa 20% dos fibras. A 2A, 35%. E a tipo 1, 45%. Se você regar só uma flor, que basicamente é o 3 de 10 aqui no meio, essas flores aqui crescem muito menos. Até sobra uma aguazinha para cá. Mas você tem uma flor crescendo e as outras duas crescem menos. Porque você não tem a fibra sendo estimulada. Ou seja, no seu treino tem que ter série de 4 a 6. No seu treino tem que ter série de 8 a 20. No seu treino tem que ter série de 20 a 50. Eu vou mostrar aqui algumas formas de fazer esse estímulo com métodos avançados. Porque aquela aluna que já está treinando há mais de um ano, ela não faz nem mais cosquinha ela fazer o 3 de 10. Eu não mostrei aqui que a pirâmide, 10, 8, 6, eu posso fazer o quê? Um método de carga contínua. Olha que legal. Isso daqui são prints de treinos de alunas. O MCC, método de carga contínua, 12, 15 e 20. Então eu falo para a aluna assim, ó, faz 12, 15 e 20 com o mesmo peso. Só que para fazer 12, tem que ficar fácil. Quando chegar em 20, tem que ficar doído. Então aquela aluna, ela agacha com 50 quilos para 12, ela faz de boa, porque o máximo dela seria 60. Mas quando ela faz 20, soa sangue. Isso aumenta o estresse do músculo. Mais estresse, mais MGF. Ela não está dependendo mais do que dos hormônios sexuais para gerar hipertrofia. Pronto, dei 2 formas de estimular o músculo. Terceira forma de estimular o músculo. Que para não falar, é por causa da idade, não sei o quê. Ó, básico. Aqui, o pessoal que vem para consultoria fica doido, né? Mas eu nunca vi isso daí. Eu falei, gente, isso aqui tem mais de 30 anos. TUT, tempo sob tensão. Então aqui, ó, uma série de 48 segundos, uma série de 40 segundos, uma série de 32 segundos. Ou seja, você faz as repetições por 48 segundos com peso mais ou menos que você dá para fazer 12. Queima pra caramba, dói pra cacete, pra cacete, pra cacete, pra cacete. Você gera um estresse metabólico violentíssimo. Estresse metabólico mais MGF. 3 formas de estimular o músculo. Pirâmide crescente, aumenta o peso. Método de carga contínua, aumenta a repetição. TUT, tempo sob tensão. Tá? Beleza. Quarta forma de estimular MGF. Para não falar que é difícil, para não falar que tem um segredo mágico. Ó, o segredo tá aqui, ó, o livro. Se você comprar um livro, estudar, pronto, não tem segredo, né? Mas você não estuda, aí fica difícil pra caramba. Aqui, ó, método Mega Super Power Dolorido, SST. Aqui eu recomendo só para alunos que já treinam mais de 2 anos. Como é que é esse método? Você faz 10 repetições, descansa 20 segundos. 10 repetições, 20 segundos. 10 repetições, 20 segundos. Aí você vai, quarta série, você diminui o peso em 20%, sobe rápido, desce devagar. Quinta série, diminui 20% do peso, sobe devagar, desce rápido. Sexta série, sobe e segura 30 segundos.
Morreu. Descansa 90 segundos, repete mais 2 vezes. Se você fizer isso no leg press, acabou o treino. Você fez a flexora da panturrilha, vai embora em meia hora. O MGF vai parar no teto, porque você levou o músculo no limite. É um excelente método para exercícios como flexora, como extensora, porque você consegue gerar muito estresse metabólico sem precisar colocar muito peso. Beleza? Mostrei mais um método aqui. Vamos lá, outro método. Rest pause. Também legal para usar em agachamento, usar em leg press, em hack. Faz 12 repetições com a perna reta, descansa 10 segundos, mais 12 repetições com a perna aberta, descansa 90 segundos, repete mais 2 vezes, ou mais uma vez, né? Porque a primeira foi de aquecimento. Também, você vai usar uma carga muito alta, ou seja, você vai usar uma carga de 90% de 12 repetições, mas você vai fazer 20. O músculo vai gerar muito estresse. Aumenta o MGF, gera hipertrofia. O básico, cara, o mais tabajara de todos, que qualquer treininho tem, o drop set. Drop set. Faz 12 pesado, tira uma plaquinha, 12, tira uma plaquinha, 12, tira uma plaquinha. Sem descansar. Básico. 12 mais 12 mais 12, descansa 90 segundos, repete mais uma vez. MGF nas alturas. Quando você faz isso, o que você fez? Você gerou muito estresse. Gerou muito estresse? Você consegue gerar hipertrofia nas alunas, mesmo com 40 anos, mesmo com 45 anos, mesmo com, deixa eu ver aqui mais Claudinha, já mostrei, Sueli, 41, Simone, 45, então não tem desculpa. A aluna não consegue hipertrofiar por quê? Por falta de estímulo. Não tem estímulo, não consegue crescer, né? Falta fermento nesse músculo, porque o fermento natural dela, que é do próprio hormônio, que via das glândulas, não está sendo mais produzido. Ela precisa que o próprio músculo produza isso. Isso daqui são pessoas normais, casa, marido, filho, cachorro e papagaio. A Simone é enfermeira, não dorme a cada um dia sim, dia não dorme. A Sueli só dorme 5 horas por noite que ela toma conta da mãe, que tem um problema com insônia e tudo. Então, não tem essa desculpa. Mas não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. O que eu quis mostrar aqui hoje, gente? Que você consegue ganhar massa muscular, com certeza, depois dos 40 anos. Mas não dá para ganhar massa muscular usando o treino de mocinha. Não dá. Porque você não tem os hormônios sexuais, ou tem muito pouco, e você não tem mais o GH. Consequentemente, o corpo não vai recuperar. Não dá para o Rodrigo, hoje com 47 anos, chegar na academia e tentar fazer o mesmo treino que eu fazia com 25 anos. O meu corpo não vai se recuperar. Eu não vou conseguir ganhar massa muscular. E vai acelerar a minha perda de massa muscular. Não dá. Eu já estou numa idade que preservar a massa magra é o principal. Então, se você viu esse vídeo, se você curtiu, se você quer saber mais, clica no botão aqui embaixo e me chama lá no WhatsApp, que eu vou te explicar como é que funciona o programa Música em Qualquer Idade. Seja bem-vindo à Musculação Online.